Beleza, pessoal, gravando aí a nossa aula, tá bom? Pega a sua apostila aí, por favor. Abra a sua apostila na página de número meia dúzia, tá? O tópico é a crucificação de Cristo. O tópico é a crucificação de Cristo, página de número 6, tá bom? Vamos lá. Diz assim a nossa apostila. Como foi a crucificação? A morte por crucificação, ela era indescritivelmente horrível. Como Cícero, o orador e político romano, que tinha presenciado muitas vezes, disse Cícero, né? Era o mais bárbaro e selvagem dos castigos. Que ele nunca se aproxime de um corpo de um cidadão romano, nem do corpo, nem mesmo dos pensamentos, dos olhos ou dos ouvidos. Era reservado para os escravos e para os revolucionários, cujo fim se quisesse cobrir de uma desonra. Para os romanos e até para os judeus, nada mais fora do natural e mais revoltante do que suspender um homem vivo em tal posição. Então, o primeiro ponto aí que eu quero trabalhar com vocês é acerca da crucificação de Cristo, que foi a morte escolhida não pelos romanos, tá bom? Mas foi uma morte escolhida pelos judeus para Jesus. Tanto é que quando nós vamos lá para o texto sagrado, que Pilatos pergunta para o público, né, se soltariam Barrabás ou Jesus, o público optou por soltar Barrabás e clamam em alta voz, dizendo: crucifiquem-o. E isso vai impactar a política romana, porque tal morte ela não era muito bem digerida, não era pelo outro público, mas principalmente para os romanos. Até os romanos entendiam que a morte pela cruz ou por crucificação era uma morte extremamente bárbara, tá? Era uma morte extremamente humilhante. Não era somente uma morte que servia para matar alguém, tá bom? Mas sim era uma maneira de você desonrar aquela pessoa. O que nós precisamos compreender acerca da crucificação de Cristo é que a intenção, tanto dos judeus quanto para os romanos, ao abordar tal método de assassinato, não era simplesmente retirar a vida daquela pessoa, mas era desonrar o nome dela. Então, quando os judeus gritam em alta voz, dizendo: crucifiquem-o, eles não estavam querendo que Jesus fosse morto. Eles estavam querendo que o nome de Jesus fosse manchado, fosse desonrado, fosse lançado no lixo. Até porque, se eles só matassem a Jesus, Jesus morreria como um mártir. Isso certamente o tempo iria apagar, né? As pessoas poderiam ter ali aquela imagem da morte de Jesus, sei lá, sendo lançada às bestas, ou morrendo até mesmo por outros métodos que os romanos utilizavam, que eram diversos, tá? Os romanos tinham, por exemplo, o método de atear fogo nas pessoas. Eles tinham por método colocar essas pessoas para poder lutar nas arenas.
com soldados, com o intuito de animar plateia. Os romanos tinham por hábito deixar os seus presos morrerem esquecidos dentro de uma cela, como fora a intenção quando prenderam João Batista, e principalmente quando abordam ali a situação do apóstolo João, que vai morrer de velho lá na ilha de Patmos. Os romanos poderiam escolher uma variedade enorme de métodos para ser utilizado na morte de Cristo. Isso é fato. Tinha uma outra forma, por exemplo, dos romanos matarem os seus, que era forçar os escravos, os presos, a correr e se chocar contra uma rocha, até que eles não conseguissem mais caminharem de tantos ferimentos que eles iriam obtendo de acordo com o choque nas rochas. E aí deixavam aquela pessoa morrer ali aos poucos devido ao sangue escorrendo e devido ao tempo com a ferida aberta, tá? Então, a morte por crucificação, ela tinha uma ideia: promover a desonra, tá, do preso. Queriam acabar com o nome de Jesus, manchar o nome de Jesus. Matar uma pessoa não é tudo na vida. Pior do que você matar alguém é você manchar o nome de alguém. É por isso que, nos dias atuais, o diabo e a sua prole, né, se nós podemos dizer, eles se utilizam dessa metodologia. Ele não mata o crente. Você não vê mais um crente sendo lançado na cova com leão, um crente sendo morto por crucificação, a não ser fora dos países que aceitam o cristianismo, né, a ser apregoado. Nos outros países por aí afora, nós conseguimos visualizar outros métodos tão terríveis quanto o da crucificação. Eu falo nos países civilizados, se assim nós podemos dizer. Mas hoje a prática, a técnica é manchar o nome de alguém, é acabar com a reputação de alguém. Você acabando com a reputação de alguém, você manchando o nome de alguém, você mata aquela pessoa, mesmo permitindo que ela permaneça viva. Tá? Mesmo que ela permaneça viva. Então, eu mato a Elaine, eu mato a Letícia, mato a Amanda, mato o Jonathan, sem precisar tirar o fôlego de vida deles. É só manchar o nome dessas pessoas. E aí aquela pessoa ela se sente morta, mesmo estando viva. E aí, como consequência desse fardo pesado, essa pessoa, por não conseguir lidar ou recuperar aquilo que lançaram no lixo, ela acaba tirando a sua própria vida, porque perdeu o nome, perdeu a condição de viver. Judas, por exemplo, ele fica com o seu nome manchado. O nome é tão relevante que eu tenho plena certeza que se nós estivéssemos aqui e tivéssemos a oportunidade de ter um filho a mais para quem já tem, ou um filho para quem ainda não tem, e esse filho nascesse no sexo masculino, você jamais colocaria o nome desse filho de Judas, porque o nome estaria diretamente ligado ao Judas que traiu Jesus, e não ao Judas, irmão de Jesus, que tem um livro escrito entre os 66 organizados na nossa Bíblia Sagrada. Então, certamente, você não colocaria o nome de Judas, não é porque o nome é feio, mas é porque o nome carrega uma atitude muito ruim executada por alguém no passado. E olha quanto tempo temos desse evento. Muito tempo. Mas até hoje, quando você se reporta ao nome Judas, você não se lembra de outro personagem que não venha a ser o Judas, o que traiu Jesus com um beijo. Isso é fato, gente.
porque o nome foi desonrado. Então, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode mudar de nação, de continente, tá? Mas todas as vezes que o seu nome for mencionado em alguma roda, em alguma mesa, sempre você vai carregar aquele fardo de desonra que lançaram sobre as suas costas. Foi essa a ideia de quando optaram por crucificar Jesus, por matar Jesus. A morte por crucificação, ela era uma morte que estava reservada para Barrabás. Então, os judeus ali que estavam presentes naquele julgamento de Jesus, eles estavam prontos para poder matar e manchar o nome de Barrabás. Porque, por mais que ele fosse um rebelde, um opositor político de Roma, alguém que constantemente produzia uma diversidade muito grande de motins, tá? Ele também tinha sua relevância social. E, como tal, né, ele precisava ter o seu nome desonrado. Matar alguém por crucificação era você mostrar que o poder do Estado era superior ao poder de qualquer tipo de ato revolucionário que poderia existir na face da Terra. Ok? Então, eles pegam, não só libertam Barrabás, mas como também pegam a motivação da morte de Barrabás e transferem para Jesus. Então, Jesus carrega nas costas um madeiro que não era dele, um julgamento que não foi feito para ele, uma condenação que não fora escolhida para ele, mas que ele teve que viver, que ele teve que seguir. Tá? E isso é interessante porque qual fora a ideia dos judeus? Matar o nome de Jesus. Aí vem o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses e vai dizer que a ele foi dado não um trono, a ele foi dado não um céu, uma terra, a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo. Olha que magnífico é essa história. O homem tentou manchar o nome do homem, né? O homem tentou manchar o nome de Jesus. A priori conseguiu. Mas ao terceiro dia, esse homem, que teve o seu nome manchado pelas ações de outros homens, recebeu um nome que está acima de todo nome, a saber, o nome de Jesus. E por esse nome, expulsamos demônios, ressuscitamos os mortos, curamos os enfermos, pisamos sobre serpentes e escorpiões. Entende? Então, quando o homem tenta matar a tua honra, se você andar em obediência, Deus pega aquilo que desonraram e transforma em motivo de honra. Foi o que foi feito com Jesus. O homem manchou, mas Deus limpou e exaltou. O homem pisou, mas Deus limpou, restaurou e honrou. O homem quis esquecer, mas Deus fez de uma forma que ninguém mais pode se esquecer do nome de Jesus. Então, por maior que venha a ser a ação do homem para manchar, para matar, para esquecer, para apagar o nome de um crente que anda em fidelidade com Deus, vai ter sempre um Deus no alto e sublime trono, limpando o nome de quem foi sujado, restaurando a vida de quem foi pisado, levantando a vida de quem foi humilhado, simplesmente para mostrar que a última palavra, assim como também a última ação em favor daqueles que servem a Deus, ainda é do próprio Deus, ainda é do próprio Criador dos céus e da terra. Então, é muito importante
que nós devemos ter isso em mente. A ideia não era só matar, a ideia era desonrar o nome de Jesus perante toda aquela sociedade. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Pastor, Elaine, se você estiver falando alguma coisa, eu não estou lhe ouvindo. O tá, som não está saindo, apesar do seu microfone estar aberto. Deixa eu pôr o fone para ver se melhora um pouco a minha situação com vocês aqui. você está me escutando? Oi, pode. Isso, por exemplo, tem relação. Uma vez você comentou numa aula sobre a ideia do evangelho. Não foi exatamente com essas palavras, mas é como assim, é uma verdade que, por exemplo, levou os, os discípulos e tudo a morrer por essa verdade. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre isso também. E aí o rapaz estava sendo questionado quanto a isso, né? Falando que como que o evangelho não pode ser uma verdade? Porque geralmente quando a pessoa conta uma história para se beneficiar de alguma coisa, para tirar proveito de alguma coisa, ou para levar alguém a tirar um proveito de alguma coisa. Em relação ao evangelho, ele levou os discípulos e muitas pessoas à morte por uma verdade que não foi renegada assim, até o fim. Então, isso seria assim, mais ou menos uma relação com. Assim, né, talvez, porque foi o que Jesus fez, né? Jesus levou a palavra, mesmo não sendo aceita, até o fim, assim, independente dos que não aceitaram. Ele cumpriu o que ele veio para fazer, né? Tem alguma relação? Sim, porque a pregação do evangelho, como você bem disse, lembrando aí de algumas aulas que passaram, eu até usei o termo de conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, dentro desse contexto, que verdade era essa que fez com que as pessoas perdessem as suas cabeças, fossem encerradas ao meio, esquecidas para morrer no esquecimento, como João na ilha de Patmos? A verdade do evangelho, ela não foi feita, e talvez, tá? Eu falo talvez porque eu não quero generalizar a intenção de todos. Talvez, Elaine, não se prega tanto a Jesus nos nossos púlpitos, não se prega tanto o evangelho de Jesus em nossos púlpitos, porque no fundo, as pessoas sabem qual é a finalidade real do evangelho, né? E aí opta-se por pregar textos do Antigo Testamento, textos que reportam sempre a pessoa a ter e nunca a pessoa a ser. O evangelho ele confronta. O evangelho ele não é utilizado com a ideia de proporcionar prosperidade, muito menos riqueza. O evangelho produz verdade. E qual é a ideia da verdade? Apregoada por Cristo, pelos seus seguidores, pelos seguidores dos seguidores. É que por meio da pregação do evangelho, né, eles viessem a encontrar-se com a morte. O evangelho, Elaine, ele te conduz à morte. O evangelho ele não te proporciona a vida. Paulo vai dizer: pois eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Que transformação é essa que a verdade do evangelho me proporciona? Me proporciona a compreensão que quanto mais eu vivo do evangelho, quanto mais eu prego o evangelho, quanto mais eu sou o que o evangelho de Jesus diz que eu devo ser, mais perto da morte eu vou estar. Mas para que por meio dessa morte eu possa encontrar a vida. Jesus mesmo vai dizer que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a essa palavra, esse a encontrará. Então, viver o evangelho é entender
que quando eu vivo cada versículo, cada capítulo, cada vírgula do Evangelho de Cristo Jesus, é uma morte a mais que eu vou obtendo na minha vida. E é entender que somente por meio dessa morte, que só o Evangelho me proporciona, é que eu vou encontrar a vida. Que vida é essa, Leandro? É uma vida de prosperidade? É uma vida de riqueza? Pode até ser. Pode até ser. Mas a certeza dessa vida que eu vou obter por meio da morte que eu encontro ao viver o Evangelho é uma vida eterna. É uma vida em um reino que não foi feito para nós, aqui na terra, mas sim lá no céu. Por que Jesus ele só viveu 3 anos na terra? O processo de ministério de Jesus, quando inicia ele aos seus 30 anos de idade, começou a contagem regressiva para a sua morte. Jesus, no primeiro dia até o último, ele sempre apregoou acerca da sua morte. Como é que alguém inicia o seu ministério já dizendo eu vou morrer? Como é que alguém fortalece o seu ministério na tentativa de atrair outras pessoas, pregando que quanto mais você vive o evangelho, mais perto da morte você se encontra? Aí você entende por que os apóstolos, depois de receberem o Espírito de Deus, eles não negam a Cristo para poder justamente acontecer o que com eles? Para eles morrerem. Quando eles se tornam crentes, cheios do Espírito Santo em Atos 2, eles aprendem uma questão: eu só posso viver se eu decidir morrer. E eu só posso morrer se eu viver o Evangelho. Então, que eu morra para viver o Evangelho, para que o quanto antes eu encontre-me com a vida que é Jesus Cristo no alto sublime trono. Só que hoje isso não nos é ensinado, não nos é pregado. Hoje vivemos um tempo onde facilmente eu me insiro dentro desse processo, Elaine, facilmente nós negaríamos a Jesus para nos mantermos vivos. Certamente agiríamos como Judas, como Pedro e como os demais que correram no dia da prisão de Jesus. Porque não nos é ensinado esse preceito. Para eu encontrar com a vida, eu preciso encontrar primeiro com a morte. Vida humana. Para que eu não possa encontrar a morte, eu preciso me encontrar com a vida. Evangelho. Para eu me encontrar de fato com a vida, eu preciso primeiro passar pela morte. Ao ponto de Jesus dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Qual é o mais forte para vocês? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz ou seguir a Jesus? Para mim, é seguir a Jesus. Porque pode ser que para você, negar a si mesmo seja doloroso, mas possível. Tomar a sua cruz pode ser doloroso, cansativo, porém alcançável. Agora, seguir a Jesus significa pisar pelo mesmo caminho que Jesus pisou. Fazer tudo que Jesus fez. Falar tudo que Jesus falou. Viver da forma e da maneira que Jesus viveu. Para mim, seguir Jesus é mais difícil. Porque olha a dificuldade que nós temos de perdoar 70 vezes 7. Olha a dificuldade que nós temos de entregar uma túnica quando já nos levaram, né, a nossa capa. Olha a dificuldade que nós temos de virar outra face. Olha a dificuldade que nós temos, como o apóstolo Paulo mesmo apregoou lá na carta aos Coríntios, lida aqui na semana passada por nós, que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que, por meio da sua pobreza, outros enriquecessem. Então, seguir a Jesus é uma ordem dada por ele, porém, poucos seguem essas condições. Você até vê muita gente negando a si mesmo. Você até vê pessoas carregando a sua própria cruz. Mas quando chega a terceira etapa, que é seguir a Jesus, que é fazer o que ele fez, passar pelo que ele passou, aturar o que ele aturou, falar o que ele falou, ouvir o que ele ouviu, aí
a porca torce o rabo e nós não conseguimos fazer o que de fato ele fez. Tá bom? Pode falar, Elaine. Verdade. Não é um evangelho muito atraente quando você prega a verdade. Mas só uma observação. Outro dia eu estava assistindo uma pregação e o pregador falou uma coisa assim, muito verdadeira. Ele falou assim, dá a impressão de que a gente vive, nós vivemos e damos a impressão de como a gente não tivesse medo de no grande dia ouvir apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sim. Por que que nós não temos esse medo? Tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso. O motivo é, eu não quero cometer um erro, eu sei que é errado, porque fulano pode ver, ciclano pode descobrir, Beltrano pode tomar consciência. E aí, se fulano souber e se Beltrano tomar conhecimento, o meu nome vai ser manchado. Então, eu não faço o que quero fazer por medo de Beltrano, de Ciclano e de Beltrano. Mas se eu conseguir fazer de uma forma que ninguém fique sabendo, eu vou fazer. Mas eu não temo aquele que está lá em cima, que vê todas as coisas. Então, eu tenho mais temor do que os outros vão falar de mim, do que para onde Deus pode me mandar. É por isso que nós não tememos essa frase. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Se você ler o texto, vai estar escrito assim: mas eu no teu nome curei. Mas eu no teu nome ressuscitei. Mas eu no teu nome falei em outras línguas. Repare que o eu vem sempre antes do teu. E Deus não trabalha com gente egocêntrica. Eu preguei, eu cantei, eu orei, eu fiz isso. Eu até te dou uma moral, fiz no teu nome, mas foi eu. Nunca foi nós. E Deus não trabalha com o eu, Deus trabalha com todos. Por isso que nós não tememos essa frase do dia, né? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço, sei nem quem vocês são. Até vi vocês usando o meu nome, né? Mas para o seu próprio benefício, para a sua própria agenda, para o seu próprio sucesso ministerial. Tá? Amanda, você queria falar alguma coisa? Eu vi seu microfone aberto. Não? Tá. Eu vou ler um trecho desse livro aqui, que é a crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Se eu não me engano, eu tenho esse livro em PDF. Depois eu vou procurar aqui nos meus arquivos e vou compartilhar com vocês. Esse livro é do Pierre Barbet, tá? É a crucificação descrita por um cirurgião. Então, é uma descrição médica, tá? De tudo aquilo que Jesus passou no dia da sua crucificação. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui sobre o modo de crucificação. Eu vou ler aqui um pequeno trecho sobre a forma que Jesus carregava a sua cruz, tá bom? Que diz assim: portanto, aqui é o carregamento da cruz, tá? Portanto, o condenado previa e devidamente flagelado percorria a pé, despojado de todas ou de quase todas as suas roupas, ou seja, praticamente nu com a mão no bolso, tá?
e carregando o seu patíbulo. O que era o patíbulo? A cruz, geralmente nós conhecemos a cruz, né? Dessa forma aqui, né? Então, dá-se a entender que Jesus carregava essa cruz. Não. Essa cruz aqui ficava no lugar da crucificação. Essa parte da cruz ficava no lugar da crucificação. Essa parte aqui era que era carregada pelo condenado. Então, essa parte lateral da cruz é que era a carregada por Jesus. Tá? Então, ele carregava o seu patíbulo. O trajeto do tribunal ao local do suplício, onde estava esperando o seu estipes. Então, patíbulo, estipes. Tá? O estipes ficava no lugar da crucificação. O patíbulo era o que o preso carregava. Tá bom? No meio de uma verdadeira floresta de outros semelhantes. Tá? A expressão carregar a cruz só se encontra nos textos gregos ou também nos textos rabínicos. Em latim, só é encontrada nas versões latinas da Bíblia. E como já vimos, que a palavra cruz designa a parte horizontal desta. Agora vamos lá para o modo de crucificação. Tudo que acabamos de dizer sobre o fato de o condenado carregar somente o patíbulo e depois este ser fixado sobre a haste vertical no local do suplício, supõe aquele modo com tanta concisão e clareza que expressou Fímicos Máteos. O réu pregado ao patíbulo é içado para cima da cruz. Quando a crucificação era feita com cordas, bastava enganchar o patíbulo sobre o qual o réu tinha sido amarrado, e em seguida prendê-lo, os pés e a haste vertical com algumas laçadas de corda. Mas quando a crucificação ela era feita com cravos, era necessário desamarrar o condenado e deitá-lo por terra com as costas sobre o patíbulo, puxar-lhe as mãos e cravá-las sobre as extremidades do patíbulo. Depois, então, é que ele era levantado, já pregado no patíbulo, e este era engaixado no alto dos estipes. Isto feito, nada mais restava senão pregar-lhe os pés diretamente sobre os estipes. Então, Jesus ele foi crucificado amarrado ou por meio dos cravos? Por meio dos cravos. Então, o sofrimento de Jesus foi ainda maior. Porque se ele fosse amarrado, amarrou, prendeu, acabou. Não. Deitaram a cruz, deitaram Jesus sobre a cruz, e vocês sabem porque o texto sagrado diz que a cruz que Cristo carregou, ou seja, a parte lateral da cruz, não era feita para Jesus, fora feita para Barrabás, tá? E Barrabás era muito mais largo do que Jesus, então tiveram que deslocar, né, uma parte da cravícula de Jesus para que as suas mãos pudessem alcançar os locais onde os cravos seriam apregoados. Depois de pregado, Jesus foi levantado, o sol aumentou ainda mais a sua dor, até que, enfim, pregaram os seus pés. Então, tudo para Jesus foi muito mais difícil e muito mais complicado. Para hoje, nem na ceia nós apregoarmos sobre isso. Nem culto de Santa Ceia nós apregoamos a crucificação de Jesus. Então, Elaine, como é que nós, como crentes, vamos saber qual foi o tamanho, a largura, a profundidade e a proporção do amor que Deus teve por nós, por meio de Cristo Jesus, ao entregá-lo para morrer no madeiro, para pagar pelos nossos pecados, se nem no dia em que o sangue dele é bebido e o corpo dele é comido, se é explicado e apregoado, para que as pessoas possam entender o quanto ele sofreu e chorou para que eu e vocês não viessem a chorar e sofrer. Porque é muito mais importante eu fazer você romper,
enriquecer, prosperar, obter algo, e não ser alguém com a consciência do que Jesus fez por nós. E aí você visualiza muitos crentes prosperando, mas nunca entendedores do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Nunca. 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 E como eu já disse aqui, se eu não me engano, na primeira aula, qual foi a maior dádiva que Deus deu ao ser humano? A maior dádiva foi ele ter dado Jesus. Porque por meio de Jesus nós temos condições de nos aproximarmos novamente com Deus. E tem coisa melhor do que andar com Deus? Não tem coisa melhor do que andar com Deus. Porque você ouvir a voz de Deus. Porque você sentir a presença de Deus. Porque você ter a certeza de que Deus está contigo em meio às lutas e em meio às dores. No sábado eu peguei uma passageira lá na Barra da Tijuca para levar para o Jockey Club, na Gávea. E aí ela viu no aplicativo da Uber, né, que eu era professor, que amava leitura. E aí perguntou qual disciplina, qual era a matéria que eu dava, era professor de quê? E aí eu falei que era professor da área da religião, que eu era teólogo. E ela admirou-se pela profissão, que não é muito famosa, né, não é muito falada, mas que é muito importante. E ela era católica e ela falou, começou a falar, né, a desabafar e falando, eu tenho de tudo. Tudo que eu quero ter, eu posso comprar. Tudo que eu quiser comprar, eu compro. Por exemplo, eu estava em casa agora, me deu vontade de participar do Rio Gastronomia, que está acontecendo dentro do Jockey Club na Gávea. Eu quis ir lá. Chamei um Uber, paguei, chego lá, eu vou comer, vou beber, vou ficar com as minhas amigas, se sair de lá, vou para casa. Não tenho com o que gastar, vou gastar com isso mesmo. Mas posso te dizer uma coisa? Ela falando para mim, né? Quando eu encosto a minha cabeça no travesseiro, eu sinto um vazio tão grande. E eu começo a ter a percepção que nenhum dos centavos que eu tenho na minha conta podem ocupar esse vazio que eu tenho dentro de mim. Porque eu passei a minha vida inteira correndo atrás de algo e não valorizando os alguém que passaram pela minha vida. Hoje eu tenho de tudo, mas tem uma coisa que eu não tenho, é paz. E aí eu citei Salomão para ela, e aí ela chorou dentro do veículo, né? Quando desceu, pediu uma oração, eu fiz uma oração, e ela foi gastar o dinheiro dela, não deixou nem R$ 5 de gorjeta. Mas amém. Mas para você ver que a sociedade ela aprendeu a viver de uma forma a ter coisas. E essa não é a primeira passageira que eu transporto dentro do carro por aplicativo, não. Trabalho muito lá para a Zona Sul, muito para a Barra, às vezes trabalho o dia todo por lá. E você vê gente com dinheiro mais vazia. São pessoas tão pobres que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro. Ela falou, o pai dos meus filhos, eles não conquistam memórias, porque a gente está acostumado a dar bens para eles, e não momentos para eles. Aí ela falou, vim de uma família pobre, nós fomos criados ralando o joelho, meus irmãos perdendo o dedão do pé, jogando bola na rua. Entende? Chegava em casa toda suja de terra. Os meus filhos nunca ralaram o joelho. Os meus filhos não sabem o que é cortar o dedo soltando uma pipa. Mas é a vida que eu quis dar para eles, mas que hoje me arrependo. Então, ensinamos as pessoas a ter, mas nunca compreender o sacrifício que Cristo fez na cruz. Parece que é uma passagem. Em um mês, nós estamos aí no dia 20, né?
Dia 19 de agosto. É 19 de agosto. Vou pegar ali o mês de julho. Mês de julho. Tá? No mês de julho, 30 dias do mês de julho, qual foi o culto que você participou que falaram sobre a crucificação de Jesus? Se eu me lembro, não. Agora, quantos cultos vocês participaram que a mensagem foi: Deus vai fazer, Deus vai te dar? Quase todos. Até na Todos. EBD. Todos. E aí a gente vai perdendo a nossa essência. Tá? Voltamos para a apostila. De acordo com o Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, tá? Ele, inclusive, é aquele que escreve essa literatura aqui, ó. História dos Hebreus, tá? Excelente literatura, tá? Ele vai dizer que essa forma ignominiosa teve a sua origem inspirada pelo costume de se pregar em estacas, no lugar exposto, os animais daninhos, de modo a servir a um tempo de punição para eles e também de divertimento para os assistentes. Era uma morte aflitiva. Lembrando que a única forma, a forma de matar alguém por crucificação não era somente assim, tá? Existiam outros tipos de cruz. Existia esse tipo de cruz aqui, que foi a que Cristo foi crucificado. Existia esse tipo de cruz aqui, que era em forma de X. Existia esse tipo de cruz, que era em forma de T. E existia essa forma de cruz, que era a cruz de cabeça para baixo. Cruz essa que o apóstolo Pedro foi crucificado, tá? Era uma cruz uma crucificação de cabeça para baixo, que ainda era pior do que aquela que Cristo morreu, tá? Porque o sangue, né, corria todo para a cabeça e a pessoa não tinha como respirar. Então, a aflição era ainda pior. Então, essa cruz era a crucificação de cabeça para baixo. Essa cruz, qual era a diferença dessa cruz para essa cruz? Essa cruz era uma cruz mais baixa e essa cruz era uma cruz maior, mais alta. Tá? Essa cruz aqui, ela era uma cruz onde os presos eram crucificados e ficavam ali para as bestas feras comerem o resto dos corpos dos crucificados. Então, a família ela não podia retirar o corpo do preso, do crucificado dali. Então, ela ficava ali até que as bestas do campo, os urubus, que naquela época eram os corvos, né, comessem toda a carne podre do crucificado. Na crucificação de Cristo, tinham dois tipos de cruz, naquele momento ali que Cristo estava morrendo, né? A cruz dos seus companheiros ali, né? Os dois que estavam à sua lateral. Eram esse tipo de cruz. Era uma cruz mais baixa. A cruz de Cristo era essa cruz, ou seja, a mais alta. Então estava Jesus com a maior cruz ao lado de gente com uma cruz menor. Ou seja, dando maior destaque para aquele que estava no centro, que era Jesus. Bom, essa cruz ela era utilizada quando ela queria mostrar para todo mundo, tornar famoso a desonra de alguém para todas as pessoas, tá bom? Então estava Jesus na maior cruz, ao lado de duas pessoas com menor cruz, ou seja, não bastava a exposição de todo o trajeto, da forma como foi preso, né? De toda a humilhação sofrida,
ele ainda foi posto em uma cruz ainda mais elevada. Então, quando você olhava para o lugar da crucificação, dificilmente você prestaria atenção nas laterais. Você prestaria atenção em quem estava no centro. Porque o palco, se assim nós podemos dizer, né, estava no centro. O personagem principal estava no centro. Esse centro das atenções, os cristãos não querem ser, né? É muito fácil querer ser o centro da atenção quando os eventos estão acontecendo. É muito fácil você querer ser o centro das atenções quando é para pregar, quando é para orar, para dirigir um trabalho, para poder cantar, para poder ser um profissional, sei lá, da sua empresa, né? Mas Jesus ele foi o centro das atenções em um momento onde a sua humanidade foi colocada à prova, com todo fervor e intensidade do ódio do homem. Esse centro das atenções os cristãos não querem ser. Querem ser o centro das atenções para os tapinhas nas costas, para ouvir pregou muito, cantou muito, orou muito, né? A festividade que eu liderei foi um sucesso, mas ser o centro das atenções para pagar um preço que não é dele para beneficiar o outro, isso eu não quero. E nem todos também estão querendo. Afinal de contas, a teologia da honra, aplicada e apregoada nos nossos altares, diverge completamente daquilo que nós observamos nos evangelhos. É por isso que, mais uma vez, eu pego a fala da Elaine e aplico aqui. É por conta disso que não se apregoa o Novo Testamento e, de modo especial, os evangelhos. Tá? Se apregoa lá os textos do Antigo Testamento, aonde a honra, aonde a glória, aonde a exaltação do homem ela era exposta por meio das mãos de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus exaltava o homem para que o seu nome viesse a ser glorificado. Quando Davi vencia uma guerra, não era Davi, era o Deus que Davi servia. No Novo Testamento, a forma que Deus se deu para manifestar a sua honra foi fazendo o homem morrer, foi fazendo pessoas sofrerem. Então, no Antigo Testamento, Deus te dá vitória para que o nome dele venha a ser glorificado. No Novo Testamento, Deus faz você sofrer derrotas para que o nome dele venha a ser glorificado. No Antigo Testamento, você vive para mostrar que ele vive. No Novo Testamento, você morre para mostrar que ele vive. E aí os textos não se aplicam, né? É melhor eu aplicar o Deus que honra me dando vida do que eu aplicar o texto que me mata para me proporcionar vida. Tá? A inscrição sobre a cruz diz assim: Pilatos, ao mandar preparar a cruz para Jesus, lembra-se de que era costume romano colocar uma descrição do crime do condenado acima da sua cabeça, como também em seu pescoço. No caso de Cristo, a inscrição foi colocada acima da cabeça, uma vez que a cruz utilizada era essa. Então, nesse espaço aqui, ficou a plaquinha ali. A fim de que todos que passassem pudessem ler a frase escrita em hebraico, grego e latim. Qual for a frase? Este é Jesus, o rei dos judeus. Aquela inscrição foi escrita nas línguas mais importantes daqueles dias. O motivo disso foi o poder de influência política que os idiomas hebraico, grego e latim tinham no mundo de então. Eram as línguas de maior valor para todos.
O hebraico indicava o lugar onde onde o suplício se consumou. Por que que este é Jesus, o Rei dos Judeus, fora escrito em hebraico? Porque o hebraico era a língua da revelação, ou seja, era o idioma da revelação. Essa inscrição aqui, galera, ela tinha a intenção, tá, de alcançar os três pilares de toda a sociedade, seja passada, presente e futura. Tá? Quais são os três pilares da sociedade? A religião, a economia e a política. São esses os três pilares que regem toda a sociedade. Então, no momento em que Cristo está sendo crucificado, existe um comunicado por meio da escrita, tá? Para que os três pilares da sociedade, passada, a presente no dia e a futura, que é a nossa, viesse a compreender o que estava acontecendo ali. O que estava ocorrendo ali. Tá? Então, qual foi o primeiro pilar a ser alcançado? O pilar da religião. Quais eram as religiões? Quais são as principais religiões do mundo hoje? São três. Tá? As religiões monoteístas. Cristianismo, judaísmo e o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tá? São as três grandes religiões monoteístas do mundo. Tá? Então, sempre que você ouvir falar em um sistema religioso, vocês sempre vão ouvir cristianismo, judaísmo e islamismo. Tá? Se vocês pararem para perceber, você não vê guerra religiosa entre judeus e hindus. Você não vê guerra religiosa entre muçulmanos e ciganos. Mas você sempre vai ver uma guerra religiosa entre cristãos, judeus e muçulmanos. São os três pilares religiosos que regem a sociedade da religião, são as três. Por isso, as três vivem em constante conflito. Ambas acreditam na existência de um só Deus, só que ambas divergem acerca da figura de Jesus. O islamismo não recebe Jesus como o Filho de Deus, o judeu ortodoxo não recebe Jesus como o Filho de Deus, só o cristianismo entende que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Então, o hebraico indicava o lugar do suplício e era a língua da revelação. Então, no momento em que Cristo foi crucificado, todas as religiões existentes na face da terra foram comunicadas que o Filho de Deus foi morto no madeiro. Segundo idioma, o grego, tá? A língua grega representava o sistema econômico. Tá? O grego representava o sistema econômico e também educacional, tá bom? Então, você pode inserir aí o sistema econômico e o sistema educacional. Por que muito cristão ele é pego, né? ou é levado a desviar-se dos seus princípios e valores por conta do dinheiro? Porque o sistema econômico ele foi comunicado da morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus é tentado no deserto, em algum momento, você vê o diabo oferecendo a oportunidade de Jesus negar a Deus? Quando ele pede para Jesus se prostrar, é uma tentativa dele negar a Deus? Não. Negar a Deus, que eu digo, é negar a existência de Deus. Mas o que o diabo oferece para Jesus? Pão,
dinheiro e fama. O diabo não está preocupado se você vai continuar acreditando em Deus. Para ele não importa se você acredita em Deus. Se você servi-lo, para ele é o que importa. Até porque a Bíblia me diz, no livro de Tiago, Tiago vai dizer para a sua congregação: crês tu que Deus é um? Pois bem, o diabo também crê e estremece. Então, o diabo ele não quer fazer com que nós deixemos de crer em Deus. A preocupação do diabo é se você vai servi-lo ou não. E quantas pessoas estão dentro da igreja, adoram a Deus, servem a Deus, pregam para Deus, cantam para Deus, mas servem ao diabo? Porque se rendem ao que Jesus não se rendeu no deserto. Porque o diabo vai ofertar coisas que quem está no deserto precisa ter: pão, dinheiro e fama. Quem não quer sair do deserto e ir direto para o palácio? O diabo não vai aparecer para ninguém quando está tudo indo bem. Ele vai aparecer quando tudo está indo mal. E ele vai falar para você assim: olha, não tem problema nenhum, você pode ir para a igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas ó, quando for se prostrar, é para mim, tá? Quando for para trabalhar, é trabalhar para mim, tá? E tem crente que, com a mesma boca que canta para Deus, com a mesma língua adora o diabo. Com fofoca, com dissensão, com contenda, com mentiras, com um espírito faccioso. E por aí afora. Com desobediência às sagradas escrituras. Hoje você encontra pessoas em um tempo onde se aplica a ideia de que alguns textos sagrados não se aplicam na atualidade, que eles precisam ser revistos. Ah, mas isso se aplicava lá atrás, não se aplica aqui à frente. Você ouve isso aí nas redes sociais. Pode falar, Amanda. Professor, eu ouvi isso uma vez numa pregação, que nós precisamos nos adaptar porque os tempos são outros. Aí eu falei, então o que a gente faz com o Apocalipse? O que a gente faz então com Samuel? O que a gente faz então com Jeremias? Então a gente rasgar a Bíblia para se adaptar. Né? Agora, eu não sei se essa adaptação, essa atualização da Bíblia, que é um livro que não precisa ser atualizado, ele se atualiza por si só todos os dias, vai falar que a palavra dele se renova a cada dia, você vai fazer como então? Porque eu preciso. Aí fala assim: ah, irmão, Jesus não quer só qualidade, ele quer quantidade, porque ele quer povoar o céu. Aí eu falei: tá bom, ele quer povoar o céu. E ele quer povoar o céu com qualidade. Quer povoar o céu, quer fazer o quê? No céu de um grande piscinão de ramos? Não sei, eu fico me perguntando. Às vezes eu escuto cada coisa e falo: Jesus, eu não estou ouvindo isso. Falei, nem eu que não sou entendedora profunda das escrituras, como o senhor e outros irmãos que devem estar aqui, devem conhecer melhor do que eu estou fazendo teologia, né? Comecei agora. Falei, gente, não é possível que eu aprendi tudo errado. Eu vim de uma família não cristã através de uma menina que era da igreja na minha escola. Com 14 anos eu aceitei Jesus. Então eu não tinha base nenhuma cristã. Não vim de uma família cristã. Então eu aprendi tudo errado com as irmãs do COF antigamente, com as irmãs da consagração. Falei, então as irmãs estavam erradas e eu estou aprendendo tudo certo. Falei, se não está na Bíblia, é heresia. Se está pegando o que não está na Bíblia, é heresia. Então eu boto no bolso furado. Eu boto no bolso furado e vou seguir o que a Bíblia manda eu fazer. Né? E aí é como a Elaine falou, você começa a adquirir inimigos, porque você não pode pregar como o senhor disse, eles só querem pregar bênção, vitória, chave. Eu ouvi uma vez, sabe o quê? Irmão, se você tomou sua cervejinha, se eu vi, não tem problema, eu vou vir sem ar. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo com o povo? Está nesse naipe, e não é só aqui não. Está em todo lugar. A gente vai conversando com os irmãos contando o que eles estão passando nas igrejas, e está em todas as igrejas.
está tomado. É como se fosse uma praga que entrou e está querendo entrar na nossa mente, dominar na nossa cabeça. Assim que eles estão trabalhando. Entendeu? Pegando sua vitória, chave, carro, benção. Falei, gente, e a cruz, e a salvação? E o inferno? Ninguém fala mais, não se fala mais nisso. Pior do que você arrumar inimigos é você arrumar pessoas que te tratam com indiferença, né? Como louco. O louco. Viver a palavra, ela causa dor. Né? Tem um louvor da Lauriette, eu não vou cantar, é claro, é evidente, né? Mas que diz assim, que para te servir, se para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Né? É um louvor até que o sogro do Jonathan aí adora cantar. Então, servir a Jesus é servir alguém que nos oferte um sofrimento, a uma solidão, a um tratar com indiferença. E o terceiro ponto, o idioma, o latim. O latim representava o sistema político. Então, hoje se diz que Jesus só volta quando o mundo inteiro for apregoado, né, for alcançado. Na morte dele, no dia em que Jesus foi crucificado, o mundo inteiro, no dia da crucificação, teve ciência do que estava acontecendo. O mundo religioso, o sistema religioso, o sistema econômico e o sistema político. Então, se Jesus tivesse que voltar a arrebatar a sua igreja, já poderia ter voltado logo no terceiro dia, quando ele ressuscita. E naquele momento, os três pilares que regem a sociedade tiveram ciência do que havia acontecido ali. Principalmente depois da ressurreição de Jesus. Os três sistemas que regem a sociedade sempre tiveram conhecimento da morte de Cristo e da sua ressurreição. Tanto é que uma das práticas e uma das ferramentas que o anticristo vai utilizar vai ser o domínio do sistema religioso, do sistema político e do sistema econômico. O sistema religioso, ele vai ser o que Israel sempre quis que alguém, sempre quis que Jesus fosse. Então, ele vai alcançar o coração dos judeus. O sistema político, vai haver só um governo. Vão centralizar o governo político. E o centro vai ser em Israel. E o sistema econômico, vai haver só uma moeda. Será que é coincidência? Não, a gente que ainda não entendeu a crucificação de Cristo. Ou as informações que estão inseridas ali. Quando a gente abre os olhos, nós possamos entender que o que Pilatos coloca ali nada mais é do que um comunicado para toda a sociedade, antiga, moderna, pós-moderna, de que o Filho de Deus desceu à terra, morreu na cruz pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Ok? Vamos encerrar aí a nossa aula aqui, tá? Assim que carregar, como fiz na semana passada, eu já coloco para vocês lá no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. E sempre que se lembrarem do meu nome, coloque ele nas mãos do Senhor, assim como eu tenho colocado o nome de vocês nas mãos dele. Areço da oração de todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Tenha uma ótima noite, Amém, um bom obrigado. descanso. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau.